Durante sua primeira manifestação, depois do resultado das eleições, o atual presidente Jair Bolsonaro disse que vai continuar cumprindo todos os mandamentos da Constituição. O chefe do executivo reuniu os jornalistas no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta terça-feira, e agradeceu os votos que teve no pleito. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Então, o pronunciamento feito agora à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília. É para lá que a gente vai agora. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Uma grande expectativa, né, Vitor? Pronunciamento curto e distensionou aqui a área política, mas não mudou nada assim na área prática, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a todos os colegas aqui de bancada, os pingos nos is aí, testemunha da história. E boa noite a você que nos acompanha desde sempre aqui nesse programa que vem acompanhando a história do Brasil nos últimos dias. Olha, Vitor, esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro era esperado. Ele resistia um pouco, era para acontecer ontem e ele deixou para hoje. Leu um texto escrito a 4 mãos, ou seja, ministros ajudaram, mas a palavra final e os retoques finais foram mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei de pelo menos 4 ministros que escreveram o texto e que elaboraram ali, tentando traduzir o que sentia o grupo ali, o núcleo do presidente Jair Bolsonaro. E qual é esse sentimento? É de que a Justiça Eleitoral interferiu muito no processo e isso pode ter inviabilizado ou modificado o resultado final. E longe de reconhecer a derrota, isso não foi um reconhecimento da derrota, e a explicação que eu tenho de setores lá é de que o presidente quer dar um tempo, quer esperar exatamente a possibilidade de surgimento de novas denúncias ou até comprovação de irregularidades no pleito, né? Então esse discurso foi assim. E mais, o presidente incentiva, sim, reações, incentiva manifestações, mas positivas. Ele não quer a obstrução de estradas ou invasão de prédios públicos. Eu, Vitor, conversei com o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, e ele me explicou o seguinte: primeiro, é preciso manter a chama acesa, ou seja, esse grupo forte. É um grupo forte, uma oposição nunca vista na história deste país. E aí ele já lança, o Eduardo Bolsonaro, a candidatura do Jair Bolsonaro para 2026. Ele me disse, o deputado, que haverá um esforço muito grande, um trabalho coeso desse grupo nas eleições municipais, né, daqui a 2 anos, e depois voltar forte para disputar e comparar o governo em 2026.
E aí é que ele justifica esta insistência do presidente Jair Bolsonaro em não fazer como a esquerda, nessa história de ficar invadindo prédio público, impedindo as pessoas de andarem nas estradas. Eduardo Bolsonaro lembra Donald Trump. E o raciocínio dele é coerente. Ele disse que aquela história de invasão do Capitólio acabou tirando a legitimidade de Donald Trump e enfraquecendo muito o grupo e permitindo, inclusive, que Donald Trump fosse responsabilizado criminalmente, todo um processo, né? E é por isso que o grupo do presidente Jair Bolsonaro não quer qualquer semelhança com a MST, essa história de invasão de prédio público, essa história de obstrução de estrada, mas incentiva, sim, a reação e a manifestação. Isto é um direito. E mais, o esforço para manter esse grupo unido é o que resta. O presidente implantou no Brasil o orgulho da direita e o direito até de ser exatamente de uma área que era marginalizada no Brasil. E é esta mensagem que passa o presidente nesse discurso. Em resumo, ele não reconheceu a derrota, né, mas mandou mensagens firmes e deu o sinal verde para a transição. Será uma transição sem grandes aberturas, mas ali nos limites da lei, do decreto que regulamenta a transição. Na quinta-feira, Geraldo Alckmin será nomeado e assim por diante vai acontecer, portanto, a transição, viu, Vitor? E você, Paulo Figueiredo, que nos diz desse pronunciamento que acompanhamos hoje. Paulo, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Fernão. Boa noite, Mota. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, audiência. Muito bom estar aqui com vocês em mais um desses dias históricos. E, Vitor, esse pronunciamento estava sendo muito aguardado, né? E no final das contas, ele falou pouco e falou o essencial. Não há nada mais decente num discurso de um presidente do que ele dizer que a população tem o direito constitucional de protestar de forma pacífica, não da mesma forma que a esquerda, e que a Constituição tem que ser respeitada até o fim. E ele vai respeitar a Constituição até o fim. Pronto. Todo o resto era balela. O presidente Bolsonaro não tem a menor obrigação de reconhecer a derrota, elogiar o trabalho do TSE, falar sobre o adversário. Não tem que reconhecer um pleito que foi conduzido de forma tão injusta e pouco transparente, pelo menos na visão dele e daqueles que o apoiam. Eu posso recapitular aqui, mais uma vez, com o risco de ser repetitivo, mas vale recapitular as várias injustiças que esse processo teve. Perseguição dos apoiadores do presidente em inquéritos inconstitucionais, intermináveis, que seguem no STF até hoje, bloqueio de redes sociais. Nós estamos hoje, por exemplo, mesmo depois do pleito, os bloqueios continuam. Ontem nós tivemos o bloqueio da rede do pastor André Valadão e da Igreja Lagoinha de Orlando, e hoje temos o bloqueio do perfil da deputada, da mulher mais votada do Brasil para deputada federal, a Carla Zambelli. Nós tivemos ao longo do processo, quantos apoiadores do presidente Bolsonaro não tiveram seus perfis bloqueados? Alguns foram perseguidos, tiveram que vir exilados para os Estados Unidos, como o caso do Alan dos Santos, aqui sob asilo político. Nós tivemos perseguições de todo tipo, de toda a natureza, inclusive empresários cortando financiamento potencial de causas conservadoras. Empresários tiveram suas contas bloqueadas, foram perseguidos, alvo de busca e apreensão com base em reportagem de jornal. Nós tivemos durante o processo eleitoral uma série de decisões absolutamente inéditas na história das eleições brasileiras. O presidente não podia fazer live na sua casa, não podia usar imagens de visita oficial à Inglaterra, não podia usar imagens de discursos que tinha feito. Enfim, regras absolutamente únicas, direitos de resposta variados que desequilibraram a quantidade de tempo de televisão em favor do PT, com coisas que sempre puderam ser ditas em outras eleições e agora não podiam ser mais, censura de veículos de imprensa para poder impedir narrativas que atrapalhassem o candidato, agora presidente eleito Lula. Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, também poderia falar sobre a falta de transparência do processo, não foi bem explicado
a forma como aconteceu a apuração, muitas pessoas ficaram com dúvidas na forma como os números foram contabilizados no primeiro e no segundo turno. Antes disso, toda dificuldade em retirar as Forças Armadas, não acolher as sugestões das Forças Armadas, convidar, depois desconvidar, antes disso, impedir que o voto acontecesse. Olha, esse processo eleitoral, isso não é digno de parabéns para ninguém. O caos que o Brasil hoje é caos causado por essas pessoas que conduziram o processo eleitoral dessa forma e, no final das contas, ainda escarraram na cara do povo com decisões sem pé nem cabeça, como a decisão do radiolão, onde o ministro Alexandre de Moraes disse que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto, encerrou e mandou arquivar o processo, considerou a denúncia inepta e ainda acusou os denunciantes, ainda mandou os autos para que os denunciantes fossem investigados. Então, esse presidente não tem a menor obrigação de reconhecer nada a respeito desse processo. Me diga onde diz na Constituição que o presidente tem que reconhecer. O presidente não tem papel nenhum. O presidente tem que fazer o que ele fez. Vou cumprir a Constituição e deu. Em seguida, o Ciro Nogueira diz que vai começar o processo de transição. Agora, há um erro no paralelo que o Zé Maria mencionou que o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo a respeito da tal invasão do Capitólio de Donald Trump e o caso do Jair Bolsonaro. Primeiro que a tal invasão do Capitólio nunca aconteceu de fato, pelo menos não por apoiadores de Donald Trump. Isso foi uma grande falácia, um hoax criado pela imprensa tradicional, né? Isso é uma coisa que já foi amplamente desmentida, só continua caindo quem lê e se informa por jornal de grande mídia americano. Agora, mais do que isso, o futuro político de Donald Trump, hoje ele lidera todas as pesquisas para a reeleição em 2026 e o partido dele, que daqui a uma semana disputa as chamadas eleições de midterm, tem a expectativa de ganhar ampla maioria na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados, a maioria no Senado e a maioria dos governos estaduais. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, um posicionamento mais duro do Donald Trump, de não reconhecimento de eleições que, sem dúvida nenhuma, foram ilegítimas nos Estados Unidos, rendeu, sim, grandes frutos ao Donald Trump e aos conservadores americanos. A análise agora é da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Olha, Vitor, a preocupação agora é o que nós vimos acontecer aqui nos Estados Unidos. Primeiro que já aconteceu no Brasil nos últimos 2 anos, mais no último ano e meio, sobre a judicialização da política. E no caso do Brasil, infelizmente, nós temos uma judicialização que vem com medidas inconstitucionais, medidas ilegais, e aí não tem... O Paulo até falou, né? Teremos que ser repetitivos e não tem como não sermos repetitivos diante da censura que veículos sofreram, liberdade de imprensa, liberdade de expressão protegida pela Constituição, prisões ilegais, inconstitucionais, desrespeito à nossa Constituição, desrespeito ao sistema acusatório, parlamentares sendo presos. Então, nós vamos ter que repetir isso bastante aqui, porque, infelizmente, muitos brasileiros, eles têm a memória um pouco curta, ainda votamos muito com o fígado, né, com a paixão política, e nós temos que começar a entender o nosso caminho de ações na política, as políticas dentro da política, e não os políticos, parar de discutir muitos nomes. E essa é uma preocupação, Vitor, porque desde que Donald Trump saiu da Casa Branca em janeiro de 2021, há uma tentativa de criminalizar palavras do ex-presidente Donald Trump, de criminalizar apoiadores, de criminalizar ações que não são constitucionais, questionamentos, isso tudo exatamente para pavimentar um caminho no futuro onde esse movimento que o próprio presidente Bolsonaro mencionou hoje, esse movimento da direita, ele pare de incomodar, porque ele incomoda no Brasil, agora de uma maneira muito contundente, com as pessoas cobrando comissões do Senado, comissões na Câmara, cobrando a respeito à Constituição de ministros do Supremo Tribunal Federal,
E isso tudo incomodou o establishment. Então é preciso silenciar esse movimento que o presidente, inclusive, agradeceu, né, os movimentos que foram formados ao longo dos últimos 4 anos. Né? Ele até disse: a direita surgiu de verdade no país. E dentro do guarda-chuva da direita, vários movimentos, mas muitos pedindo, principalmente, antes de tudo, respeito à nossa Constituição. Respeito que o presidente Bolsonaro teve nos últimos 4 anos, por mais que queiram rotulá-lo como antidemocrático. Quando as pessoas rotulam de antidemocrático e você pergunta qual ação específica, eu entendo a sua opinião, mas qual ação específica o presidente cometeu para rasgar a Constituição, desrespeitar a Constituição, e essa resposta não vem. Então é preciso que estejamos atentos, Vitor, agora à criminalização do pensamento de direita no Brasil, inclusive porque o presidente eleito agora, Lula, disse no discurso de domingo à noite: eu falei com o centro, eu falei com a esquerda, e para o lado de lá nós vamos continuar falando para a esquerda, porque não tem direita e não vai ter direita no Brasil. É preciso estarmos atentos a esse tipo de autoritarismo que, infelizmente, vem para o Brasil agora, aliado a um judiciário ativista, e isso é muito perigoso para a nossa República. E você, Roberto Mota, que destaca da declaração de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown, boa noite a todos, boa noite, audiência. Olha, o presidente continua sendo um fenômeno político, eleitoral e midiático. A fala de hoje, para mim, foi mais um passo na consolidação de uma liderança que continua sem qualquer similar no país. O presidente pediu de forma indireta o fim dos bloqueios, mas não foi uma ordem estridente, totalitária. Foi a voz de comando de um líder sereno e autoconfiante. O presidente não ameaçou ninguém. O presidente deu um comando e uma orientação. Que ninguém interprete erradamente o que aconteceu. O que se viu foi uma demonstração de poder. O poder de um líder. Esse poder vai continuar com ele por muito tempo, independente do cargo que ele esteja ocupando. E você, Fernão Lara Mesquita, que nos diz dessa aguardada manifestação do presidente Jair Bolsonaro, da fala que acompanhamos há pouco. Boa noite, Fernão. Boa noite, gente. Boa noite, audiência. O discurso do Bolsonaro é a última prova das mentiras que o derrotaram, né? O que você dá para notar? A continuação da política é a guerra, tá certo? Se uma falha, é a outra que se instala, né? E se os equipamentos fundamentais da democracia deixam de funcionar ou passam a ter um uso pervertido, né, o que se instala é o caos, né? E nós andamos bastante perto disso, né? O Supremo Tribunal e a imprensa estão entre as 2 principais válvulas essenciais de escape da pressão social da panela da sociedade, né? Se essas válvulas entopem, ou pior, passam a servir como válvulas de injeção de pressão adicional para dentro do sistema, você caminha na direção da suspensão da política e da reinstalação da guerra, né? Foi isso que nós vimos começar a se esboçar por aí, e o Bolsonaro esvaziou, desarmou essa trempa, né? Agora, o outro lado continua no mesmo tipo de desvio, né? Porque você pensa bem, o que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com greve de caminhoneiro, né? E esse sujeito, esse Alexandre de Moraes, ele saiu da delegacia de polícia, mas a delegacia de polícia não saiu dele, né? Ele continua achando que ele é um chefe de polícia, que é ele que manda dar porrada, ele é que manda dar multa de não sei quantos milhões. Tudo não tem nada a ver com a lei, com a ordem, com nada, com a Constituição. É tudo em violação flagrante de tudo que ele deveria estar zelando por como um ministro do Supremo Tribunal, né? Então, cada vez que ele se mete, cada vez que ele se miscui sem ter mandato nem voto de ninguém para isso,
ele acrescenta ao ambiente de insegurança geral que está na base da ação desses caminhoneiros e que pode voltar a eclodir por aí com outra cara, né? A mesma coisa eu digo da imprensa, né? A imprensa nas democracias é a voz do sem voz, né? Se ela passa a aplaudir a cassação dessas vozes, só sobra para o sem voz o caminho da violência, né? O caminho da pancada, da greve, do bloqueio, do que for, né? Entra no canal do desespero. Então, quando esse pessoal aplaude a censura e a prisão de colegas e assinam listas de declaração de votos, né, em quem persegue jornalistas ostensivamente, né, quando eles festejam a eleição de A ou de B despudoradamente nas redações, como os filmes que eu vi por aí na rede, né, chocantes, uma vergonha, né, para a profissão, né, quando eles exibem com orgulho, né, essa vergonha que eles se tornaram nas redes sociais, eles não estão só desmoralizando a profissão símbolo da democracia, né? Eles estão desmoralizando a própria democracia e jogando gasolina na fogueira da insegurança nacional. Estão fechando as saídas institucionais das crises e deixando abertas apenas as portas da violência. Então, agora está na hora desse pessoal olhar o discursinho do Bolsonaro, né, que foi, no mínimo, digno para todas as circunstâncias que cercaram essa eleição, né? E isso, quer dizer, apesar de todos os motivos que ele tinha para reagir de outra maneira, ele pôs o país na frente e reagiu pela pacificação. Agora, Zé, a gente tem mais um minuto e chega a informação de que o presidente Jair Bolsonaro, logo depois desse pronunciamento, ele foi até o Supremo Tribunal Federal, uma visita que não estava prevista na agenda oficial do presidente. Mais cedo teve até uma especulação, alguns veículos chegaram a informar que os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou um grupo de ministros, iria até o presidente Jair Bolsonaro. Essa visita acabou não acontecendo, mas que agora, no final da tarde, o presidente Bolsonaro decidiu ir até o Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, Zé? E qual é o tom dessa conversa? O que é que vai ser discutido nessa conversa do presidente com os ministros, Zé? Olha, Vitor, o ministro Gilmar Mendes é que articulou e seria um entendimento com o presidente Jair Bolsonaro, né? É uma preparação do presidente também para a saída do cargo e estão aí vários inquéritos abertos contra ele, né? Também uma bandeira de paz, uma bandeira branca. E nessa articulação do ministro Gilmar Mendes, houve sim um convite para ministros do Supremo irem até o Palácio para uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro. E alguns ministros acharam pretensão demais do presidente, que era arrogância, né? Num momento assim, sem reconhecer de fato a derrota, chamar ao Palácio, seria uma convocação de ministros do Supremo. Assim foi entendido. E o presidente demonstrou que não é isso, não era uma convocação, é a abertura de um diálogo. Então, já que eles não foram, né? Aquela história, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. Então, por isso mesmo, ele foi ao Supremo Tribunal Federal. A informação de que seria uma conversa amena para distensionar, dizer que o presidente Jair Bolsonaro não está pregando e nem defendendo o golpe e que apenas não imediatamente assumiu a derrota, porque ainda há a expectativa, né, de que é possível que haja comprovação de irregularidades. Hoje me disse o deputado Eduardo Bolsonaro que Jair Bolsonaro já é candidato à eleição na sucessão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 26. E nasce aí um candidato forte, né?